Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de setembro de 2023. Iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Alguns de nossos estudos são feitos de forma online e ficam gravados no YouTube, onde você pode assistir posteriormente. Mas caso queira, saiba que você pode participar conosco. Para acessar o dia e horário do estudo transmitido ao vivo, entre em nosso site, procure lá na página do estudo que você quer participar, e se tiver um link lá para participar ao vivo, saiba que você pode participar conosco. O estudo da Revista Espírita, ele é gravado todo sábado às 14h30, e o link está lá no nosso site. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita, e chegamos ao estudo de número 25. Então, iniciamos há 2 estudos atrás, as conversas familiares do além-túmulo. E vamos ver o que Kardec vem trazendo de ensinamento para nós agora. Então, ele vem trazendo agora os ensinos e dissertações espíritas, lições familiares de moral. Pereira, poderia iniciar a leitura hoje? Posso sim. Então, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, estão dando continuidade aí aos nossos estudos. Lições familiares de moral, enviado pela Condessa F. Médio de Varsóvia, traduzido do polonês. Meus caros filhos, é o item 1, né? Meus caros filhos, vossa maneira de compreender a vontade de Deus está errada, desde que tomais o que acontece como expressão dessa vontade. Certamente conhece Deus tudo o que foi, que é e que será, sendo sempre a sua vontade a expressão do seu amor divino. Traz, ao realizar-se, a graça e a bênção, enquanto que, afastando-se desta via única, o homem atrai a si sofrimento, que não passa de advertências. Infelizmente, o homem de hoje, enceguecido pelo orgulho de seu espírito, ou afogado no lamaçal das paixões, não as quer compreender. Ora, meus filhos, sabeis que se aproxima o tempo no qual começará o reinado da vontade de Deus na terra. Então, infeliz daquele que ainda ousar opor-se, pois será quebrado como o caniço, ao passo que aqueles que se tiverem emendado verão abrir-se para si os tesouros da misericórdia infinita. Vedes por aí que se a vontade de Deus é a expressão do seu amor e, por isso mesmo, imutável e eterna, todo ato de rebeldia contra essa vontade, embora suportado pela incompreensível sabedoria, é apenas temporária e passageira. Antes que a expressão de sua vontade representa uma prova da paciência, da paciente misericórdia de Deus. Item 2. Vejo com prazer, meus filhos, que vossa fé não se arrefece, malgrado aos ataques dos incrédulos. Se todos os homens acolhessem essa manifestação extraordinária da bondade divina, essa nova porta aberta ao vosso adiantamento, com o mesmo zelo, a mesma perseverança e, sobretudo, com a mesma pureza de intenção,
teria sido uma prova evidente de que o mundo não é assim, tão mal, nem tão endurecido quanto parece, e, o que é inadmissível, que a mão de Deus se tenha tornado injustamente pesada sobre a humanidade. Não vos admireis, pois, da oposição que o Espiritismo encontra no mundo, destinado a combater vitoriosamente o egoísmo e a conduzir a caridade ao triunfo, é naturalmente o alvo das perseguições do egoísmo e do fanatismo, muitas vezes derivado. Lembrai-vos de que foi dito há muitos séculos: muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Está em Mateus 22:14. Entretanto, o bem que vem de Deus sempre acabará por triunfar do mal que procede dos homens. Vamos comentar um pouquinho aqui, né? Porque ele vem trazendo essa visão de Deus, né? Os espíritos ali nesses ensinos, ele vem trazendo a visão de Deus e nós espíritos a gente tem uma concepção bem diferente vamos dizer assim, pessoa de Deus, né? Porque Deus não é uma pessoa. E eu, durante muito tempo, imaginava Deus, senhor velho, barbudo e tal. Eu me lembro até que tinha até uma piadinha, né? Que eles brincavam assim, por que que o céu é azul? Né, porque Deus é homem, né? Por isso que o céu era azul, né? Aí, para você ver, né, o quanto a gente tinha uma percepção errada até da divindade. E aí, a gente já comentou isso no estudo passado, né? Dessa questão de, quando Jesus voltar, ele vai levar os escolhidos e quem não tiver seguido corretamente vai ficar. Ou outras questões, aqueles vão para o céu e outros vão para o inferno, vão para o umbral, não, para o purgatório e tudo mais. Mas o interessante que a gente tem que notar é que Deus é justo, como ele falou ali, Deus é justo e imutável, e que a mão dele é misericordiosa, e que quando nós olhamos ao lado e vemos pessoas que estão numa dificuldade, às vezes, na maioria das vezes maior do que a nossa, ele é uma oportunidade não só para nós fazer a caridade, que é uma questão que a gente sempre traz isso, né, que fora da caridade não há salvação, não podemos ser egoístas, né, em ter condições e não querer ajudar. Mas também é uma condição para a própria pessoa que está servindo, passando por aquela dificuldade, de compreender a situação dela e ver onde que ela estava errando, espiritualmente, moralmente, para que ela consiga melhorar a sua vibração e sair daquela condição. Eu sempre costumo dizer o seguinte para o pessoal: Deus é amor, como o Espírito veio trazendo ali. Se ele é amor, não tem como ele culpar Deus pela condição triste que você está, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho o que vestir, não tenho o que comer. Não tem como culpar Deus, porque se Deus é amor, ele não deixaria fazer isso. Mas então por que a gente passa por isso? Porque as nossas escolhas, elas podem ter nos levado a isso, né? Então, além da pessoa ter a necessidade, às vezes, de passar por essa condição, quem está ao lado também tem a oportunidade de ser caridoso e ajudar. Então, duas evoluções que você pode conseguir ali numa única prova. Acho que seria mais ou menos isso, né, Pereira? Até quando você começou a comentar aí sobre a questão de nós espíritas, né? Começa pela pergunta número 1, né, do Livro dos Espíritos, que já vem tirar tudo isso que você estava falando, daquele Deus vingador, a pergunta é fantástica, porque o que é Deus, né? Não é quem é Deus, o que é Deus. E vem inteligência suprema, causa primária de tudo. Puxa, já dá uma visão totalmente diferente, né, da gente entender isso. E essas questões que você estava comentando sobre quando as pessoas estão em dificuldades, nós compreendemos um pouquinho, nós temos que imaginar, por isso que a fala que não julguei, né, para não ser julgado na mesma severidade, nós temos que analisar o seguinte: poxa vida, se você já identifica aquilo como erro,
será que eu, nessas mesmas condições, não praticaria a mesma coisa, né? Será que eu estaria preparado? Nós já comentamos sobre isso em outro estudo, né? Então, tudo é um aprendizado nesse sentido, né? E o que eu posso fazer, aliás, o que eu posso fazer para ajudar esse irmão a sair dessa situação, né? Porque é um sofredor, está sofrendo, não, né? Não é porque está cometendo o erro que ele, mais cedo ou mais tarde, ele terá que compreender as leis divinas e modificar, às vezes com muita dor, com muita dificuldade. E a dificuldade, às vezes, aí está um erro também de pensar assim, que seria um castigo ou uma... Eu sempre penso assim, são advertências, né? Aí que está o amor da justiça divina. Deus faz nós passar pelas dificuldades, muitas vezes porque nós mesmos pedimos, mas muitas vezes para que a gente desperte, né? Porque já que não foi pelo amor, não foi pelo ouvindo os outros, não foi ouvindo que nem dizia-se nos antigos textos, foi pelos profetas, né? Foi pela sabedoria dos outros que nos ensinaram, pelos mestres. Aí nós temos que passar por experiência dolorosa para um dia dobrar o joelho mesmo, falar, puxa, eu tenho que mudar, né? Isso aqui já cansou, né? Aí que também tá, se a gente olhar o texto, é bem nesse sentido, aí que está o amor, que a justiça divina é por amor, ela quer sempre fazer com que nós modificamos, compreendemos, né? E acertamos o caminho. Então é bem interessante esse texto, ele é bem profundo nesse sentido, que ele vem trazer exatamente essas reflexões que nós temos que fazer. Realmente. E aquela questão, né, que a gente sempre comenta, às vezes, o que eu fiz para Deus? Ou se não, o que eu fiz para merecer? É isso. Então, pensa um pouquinho, né? Dá uma pensada, se reflete, faz como Santo Agostinho sempre ensinou, né? Quando chegar à noite, né? Fica em silêncio, reflete sobre o teu dia. Não precisa nem voltar muitos anos atrás, né? Reflete só sobre o teu dia que você já vai ter uma noção ali, né? Do que eu fiz para merecer. Será que eu fui bom? Será que fui uma pessoa boa? Não fui? O que isso vai acarretar? É o que a gente sempre fala, né? Não adianta você plantar limão que é colher laranja, né? A colheita, a semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. A primeira questão que você tem que pensar assim, puxa, o que eu tenho que aprender de tudo isso? O que eu tenho que modificar, né? O que eu tenho que compreender e modificar disso? Então a oração de Deus tem que ser assim, Deus, puxa, estou passando com dificuldade, o que eu preciso entender disso? O que eu preciso me modificar? Porque alguma coisa eu tenho que mudar. Se eu estou passando por essa experiência, está repetindo para mim, é porque eu não compreendi ainda totalmente a grandeza da lei divina. Se eu estou passando, porque aquilo que está acontecendo ali, aquelas situações comigo, às vezes a gente fica com o próximo que está perto da gente, né? A gente quer mudar o próximo, né? Então, a gente fala, poxa, mas o que eu tenho que compreender que analisando isso? É difícil, por isso que ela fala do egoísmo. Nós somos egoístas aqui no terreno, eu falo assim, nós falando assim parece simples, né? Mas não é simples. Nós mesmos caímos nesses engodos aí cotidianamente, porque a gente está vivendo aqui no mundo terreno, envolvido com o que está acontecendo. Se a gente não fazer isso que você falou, essa reflexão, pelo menos diária, ou de tempo, tem que começar a fazer essa reflexão. Nós começamos a ir, quando vê, estamos indo no mesmo caminho dos outros, né? Julgando. E vai, eu estou falando nós porque assim, é isso mesmo, não é porque nós somos espíritas que às vezes a gente vai deixando se levar, né? Então é importantíssimo. E ele fala bem claro o texto, é egoísmo mesmo. A chaga nossa, orgulho, aquele orgulho. Comigo? Por que comigo? Né? Por que com a minha família? Por que com... Né? É isso. E quanto mais condição, mais sobe isso, né? Quando a gente vai tendo conhecimento das pessoas com mais questão financeira e tal, a gente nota que o egoísmo aí que impera, né? O tal do sabe com quem você está falando, né? É complicado. Então, essas oportunidades, como o Pereira falou, esses indícios, esses avisos, esses alertas, vêm justamente para isso, né? E aí tem aquela frase lá, né, aquele ditado que eles falam, né? O inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros, né? Então, você não precisa passar por essa dificuldade, né? Você já tem que ter entendido que diz assim, poxa, se eu continuar nisso aqui, o retorno do universo para mim, disso que eu estou fazendo, vai ser mais ou menos dessa forma. Então, vamos mudar enquanto não retornou, para que não venha? Mas é complicado, né? Até que eu quebro essa roda kármica, né? Até que eu mudo, né? Até que eu mudo o jeito de pensar, porque não tem jeito. Mas você vai repetir, até que um dia eu falo, peraí, isso aqui não tem que mudar isso, porque senão não, né?
Então, é bem isso mesmo que você falou, não tem jeito, né? Então, vamos continuar esse texto que está bem interessante, né? Então, o item 3. Ó, Deus fez descerem à terra a fé e a caridade para auxiliar os homens a sacudir a dupla tirania do pecado e da arbitrariedade. E não há dúvida que, com esses dois divinos motores, há muito tempo eles teriam atingido uma felicidade tão perfeita quanto comporta a natureza humana e o estado físico do vosso globo. Caso os homens não tivessem deixado a fé enlanguecer e os corações secarem, por um momento mesmo, acreditaram poder dispersá-la e salvar-se apenas pela caridade. Foi então que se viu nascer essa multidão de sistemas sociais, bons na intenção que os ditava, mas desfeituosos e impraticáveis na forma. E por que são implacáveis? Olha que chamada de atenção. Olha, né? Parece que foi feito para hoje, né? Parece que foi feito para hoje, né? Quantos sistemas aí de caridade, para todo lado. Exatamente. Tudo superficial, né? Ele não está te dando a oportunidade e o conhecimento de você dizer assim, vamos mudar, ó, eu vou te dar essa condição, mas vamos mudar, tem que fazer dessa forma, tem que dar aquela chamada de atenção da pessoa, porque você ficar só dando pão, só dando a roupa, né? E não incentivar essa pessoa a mudar, né? Você simplesmente tirou um dos problemas delas, que era o problema físico, corporal, mas o problema espiritual dela continuou, né? Então, interessante o que ele diz, fé e caridade, mas se você deixar a fé de lado e ficar só com a caridade, você não está fazendo muita coisa também. Você tem que apresentar que existe algo além do que é aquela vida que a pessoa está passando. Você sabe que eu estou pensando assim, que a gente percebe dentro do movimento espírita, como de outras linhas religiosas, um grande número, principalmente no meio espírita, a gente vê pessoas espíritas que conhecem tudo isso que estão falando, casos de depressão, né? Chega até nós, muitos casos de depressão e tal. E aí eu fico pensando, por que talvez essas pessoas tendem a sofrer mais com isso? Exatamente porque elas sabem, elas conhecem. Então cria um dilema emocional. Ela sabe assim, mesmo que seja subconsciente, né? A questão dela, ela sabe que deveria ter agido errado, que deveria agir de outra maneira, coisa errada, e se retrai, né? Se deprime, porque é mais complexo, você perceba isso, que pessoas, às vezes, que são totalmente, vamos dizer assim, sem muita ligação religiosa, coisa assim, às vezes não tem isso, porque ela vive de acordo com a natureza dela, tudo tranquilo. E as pessoas, quando começam a estudar, começam a conhecer, e aí fazem coisa errada, e parece que mesmo que não seja consciente, mas inconsciente, é como se começa a se culpar, né, muito, e se fecha. Aí cria essas depressões que a gente vê no próprio movimento espírita, a gente vê muitos casos nesse sentido. Né? Não estaria aí uma questão disso, porque sabe das coisas. Aí, às vezes, fala, mas eu faço caridade, eu vou para todo dia, eu vou na casa espírita, mas não entendeu ainda a fé, não entendeu a filosofia, não estudou. E, às vezes, ela entendeu, ouviu o palestrante falando, viu as pessoas falando e não pratica nela, né? Quer modificar os outros. Eu não sei, se tivesse um estudo aí, a gente começasse a perceber isso, a gente vai perceber uma quantidade maior dessas pessoas passando problemas emocionais, nesse nível de pessoas com conhecimento dessas questões, né? Porque é um dilema, né? Mesmo com o espírito lá, né, não conscientemente não, mas ele fica, puxa, olha, aí vira aquele dilema e se reprime, fica tudo deprimidos, né? É um caso para se compensar bem nisso, né? Por que disso, né? A autoculpa, né? Autoculpa. Fica se autoculpando ali e realmente o que você falou é bem interessante, porque às vezes a gente nota que aquela pessoa às vezes não tem religião, não faz nada, é materialismo e parece que está feliz, né? Por quê? Porque não tem a concepção de onde vai para a vida dela. Às vezes acredita só nessa vida, né? Eu vou aproveitar essa vida, porque só tem essa mesmo, né? E tal.
E aí você vê que a pessoa às vezes vive feliz, e aí a pessoa diz, nossa, mas eu vou na igreja, faço tal coisa, tal, sei que tem, e continuo nessa dificuldade e tal, né? Mas por quê? Né? Porque às vezes a pessoa mesma, ela se coloca esse peso, esse fardo, né? Por ela ter uma compreensão maior, ela vai se colocando um fardo. E aí a gente vê, às vezes, já vimos, né, por estudo da Revista Espírita, né, essa questão de quando o espírito escolhe suas provas, né, quando ele escolhe aquelas provas além do que ele poderia suportar, né, e aí os próprios ali organizadores, né, os que fazem a programação da reencarnação, dizem, olha, é meio muito, né, você vai querer ir assim, não, eu vou, porque... e aí vem e não aguenta, né, então é isso que eu sempre comento com o pessoal, falei, cara, a caridade, você tem que partir primeiro ali da tua família, como que você vai começar a deixar faltar coisa para a tua família para ir ajudar o próximo? O próximo é aquele que está mais próximo ali. Ah, você está bem? Eu estou bem. Então, vamos ajudar o próximo. Como você vai ajudar alguém se você também não está bem? Você vai meio que dividir a tua dor com a outra pessoa. Então, você tem que estar bem. Quando eu estou bem, vamos ajudar a minha família para eu estar bem, porque Deus não nos colocaria num círculo de pessoas se não fosse para a gente ajudar os nossos familiares a evoluir. Ah, minha família agora está bem, então agora vamos também para outras pessoas, né? Porque tem também aquelas pessoas que vê ali, poxa, ajuda, não sei quem tem, não sei quem tem, mas de repente o irmão está precisando de alguma coisa, não faz nada. Que é irmão ali de sangue. O pai está precisando de alguma coisa, não faz nada. Será que está correto? A própria núcleo familiar, que é onde Deus te colocou para você evoluir, você também não ajudar? Tem essa diferença, né? E a caridade, por exemplo, ela tem que saber como que você vai fazer a caridade. Eu vou dizer assim, um tema que até ocorreu essa semana aqui na região nossa, aqui, questão do FAS aí e tal, de uma pessoa fez algumas, colocou algumas palavras aí, colocou alguns, né, discurso aí, comentários infelizes, tá, tudo bem. Mas agora vamos dizer o seguinte, ela colocou um ponto interessante a primeira parte, eu não concordo com a última parte que ela falou, mas ela alertou que está muito grande a quantidade, que existe uma grande quantidade tal de pessoas, de delinquentes. Aí nós vamos falar assim, vamos colocar assim, nós, no movimento espírita, nós espíritas. Quando nós falamos da caridade com esses aí, eu vejo alguns grupos aí se mobilizando, distribuindo sopa, distribuindo. Não, mas isso resolve o problema? Ou você alimenta mais ainda o problema? A questão é, eu não sei, eu estou apenas colocando no ar, mas qual que seria a melhor caridade para essas pessoas? Como que você poderia ajudar essas pessoas efetivamente? Será que é isso? Dá para elas só essas questões? Não existe uma questão muito maior por trás disso? Onde é que está isso? Um problema social muito mais amplo. Porque aí as pessoas, aí, às vezes, estão no movimento espírita, no movimento religioso, isso é nobre até certo ponto, mas é que nem ela está falando ali. É um ato muito simples. Temos que dar cobertor, dar sopa, dar não sei o que, da comida. Tá, tudo bem, mas o que você ajudou, melhorou? Tem que separar um do outro, tem que saber o que ele precisa, que tem muitas pessoas que têm problema de drogadição, tem problemas de pessoas, tem coisas muito mais graves por trás disso, que tem que ser atacada de maneira firme que eu digo assim, planejada, estudada, aprofundada, porque senão você vai criar isso, está criando um problema mundial até, mas no Brasil, nas grandes capitais, São Paulo está um caos, né? Aquelas regiões lá de droga lá estão terríveis, certo? Curitiba também está no mesmo sentido, as grandes capitais estão com esses problemas sérios. Mas onde é que está a causa disso? Nós temos que ajudar, nós temos que... Tudo bem, mas ajudar como? Né? Nós não tem que... O esclarecimento, né? Seria a melhor coisa, ou ver se tem algum motivo psicológico por trás, tal, etc., né? Porque a gente sabe, a gente já comentou aqui, que muitas dessas pessoas não querem mesmo sair da situação de rua, né? Então, por que elas tomaram essa escolha? Né? Porque não é natural, certo? É você tentar viver com outras pessoas, em família, né? O que fez essa pessoa querer morar na rua, né? Algum motivo tem. Então, o que é uma decepção e tal, ou é só a questão do vício, né? Tudo isso cada caso tem que ser estudado, encaminhado e direcionado de uma certa forma, né? Simplesmente, como eu também concordo com o que vocês falaram, simplesmente ficar mantendo a pessoa naquela situação, nossa, muito bonito, né? Mas o que isso vai resolver? Nada mesmo.
E tem um problema sério em tudo isso aí, que eu acho que é do mais grave, por exemplo, na região de São Paulo, a gente percebe isso, e aqui também, é a drogadição. Então, você quer resolver isso aí, e aí hoje já se vê falar assim, algumas autoridades falando de liberar. E aí, gente, olha o caos. Então, Isso que caos que está virando as cidades? Sim. Então, e a gente já tem exemplo de outros países, né, em que essa atitude foi... Então, deveria-se ter movimentos mais sérios, mais fortes sobre isso, dos poderes judiciários aí, de combater, né, em vez de ficar falando aí de tirar a arma, fala de tirar a arma do povo, mas e aí a arma dos bandidos? E as drogas? Você não teria que pegar realmente esses traficantes, os grandes traficantes, inibir, se você inibe a fonte, você acaba diminuindo essa lá ponta lá embaixo. Eu penso que, por exemplo, o movimento espírita tem essa defesa da vida, né? Está começando a atuar um pouco mais nessa parte, que antes não atuava, pelo menos aqui no nosso estado, mas, na verdade, são feitas palestras, seminários, rodas de conversa e tal, para a gente falar entre nós, porque né, claro, fica no YouTube, mas as pessoas não acessam. A gente vê que a quantidade de pessoas que acessam, até proporcionalmente a quantidade de espíritas, é muito pequena. Então, alguma coisa nós teríamos que fazer para chamar mais atenção, né? Não sei como seria isso, mas acho que as pessoas têm que se reunir e tentar traçar estratégias, porque nós, não, mas não vamos forçar as outras pessoas, não podemos fazer proselitismo. Mas aí você não esclarece, né? Porque Jesus falou, ide e pregai, né? Tudo bem, estamos lá fazendo no YouTube, só que as pessoas não acessam, então talvez a gente tenha que traçar outro tipo de estratégia. Porque né, o lado do mal, o lado materialista, está constantemente fazendo a cabeça das pessoas, desde pequenininho, desde criança, estão colocando isso na cabeça das crianças. E o que nós, do lado do bem, entre aspas, né, estamos fazendo? Fazendo palestra, roda de conversa e tal, tentando esclarecer os da mesma linha religiosa ali. E nem assim a gente atinge totalmente. O que está faltando? Alguma coisa está errada? E até nisso, assim, nós estamos hoje criando assim, um sistema hoje que você não pode falar, né? Depende do que você falar com a pessoa, você é tolhido de discriminação, que não sei o que tal, até nisso vocês estão criando um sistema que você não pode, você é intocável, né? Você não pode, se a pessoa vem te agredir, você vem para você, se você falar meio duro com ele ou coisa assim, nossa senhora, então criou-se um sistema que difícil, mas por isso que aquele texto ali eu achei importante, que quando ele falou ali de Deus, né, na justiça de Deus, que está no comando, mas cedo ou mais tarde o que vai acontecer? Essa minoria hoje que está fazendo tanto barulho, ela vai crescendo tanto, começa a afetar a maioria, vai do outro lado, vai reagir, porque não tem como, né? Quando começar a alcançar filhos e famílias de pessoas que têm decisão, alguma coisa assim, chega num ponto que não tem como, né? O próprio homem de bem chega num momento que ele tem que reagir e opor essas questões, né? Sim, mas a gente poderia reagir sem isso. Sim, não, eu concordo. Então, se a gente raciocinar por essa linha, a gente teria que ver, bom, então vamos fazer antes que a água esteja aqui no nosso nariz. Mas é isso que nós estamos falando aqui. Eu acho que teria que ter já pessoas colocando isso. Gente, vamos pensar diferente nessa história. Se ficar desse jeito assim, vai acontecer isso que eu estou falando. Mais cedo ou mais tarde vai. Pode ter certeza, que nem ele falou, a justiça de vida é perfeita. Chega um ponto que isso aí vai implode, né? Não tem como. Eu até estava pensando esses dias, né, esse final de semana aí, porque a gente faz esses estudos e tal, coisa de família e tal, e fica sempre entre nós, só entre nós ali. Nossa, estamos sabendo tudo, falar tudo, explicar tudo, mas é tudo entre nós ali, né? E aí a gente vê o mundo desmilinguindo em torno, né? Aí eu não sei, até queria pedir a opinião de vocês, né? O que a gente poderia fazer, né? Por exemplo, não sei, talvez assim, quando tem uma feira de alguma coisa, você participar, uma feira pública lá, por exemplo, essas barraquinhas na rua, começar a falar mais, porque antigamente o que Jesus fazia? Ele ia para a rua, né? E as pessoas que pregavam depois, os cristãos e tal, eles iam em praça pública e falavam,
né? Só que agora, na praça pública lá, ia todo mundo. A praça pública agora são as redes sociais, né? Mas mesmo assim, parece que a concorrência é enorme do outro lado, né? E a gente fica sem voz. Isso, mas tem bastante ainda. A gente vê, eu vejo que eu trabalho no centro, então você vê bastante ainda essas pessoas nas praças públicas, por exemplo, os testemunhos de Jeová. Eles têm as barraquinhas deles na praça pública. Pois é, e independente, porque tem muitas pessoas que não entram na rede social, né? As pessoas mais simples, elas não têm acesso a essas coisas todas, nem tempo, às vezes. Eu vejo que às vezes tem pastores que vão ali e estão pregando ali na 15. Às vezes vai aqueles músicos, normalmente, esses músicos gospel, vão lá com o violão, colocam o som, começam a cantar música evangélica, né? Mas aí as pessoas ficam ali olhando? Só que as pessoas passam como se eles fossem invisíveis, né? Eu utilizo da seguinte artifício para eu falar do espiritismo, né? É mais ou menos como os alcoólatras anônimos, lá os que são drogados e tal, são dependentes químicos, né, vamos dizer assim. E não adianta, às vezes, você pegar a pessoa e fazer o internamento compulsório, né? Eu me lembro que uma vez eu participei de uma palestra e o cara desses narcóticos anônimos estava explicando isso. Ele, não adianta, você vai colocar lá, a pessoa vai dar uma desintoxicada, vai sair melhor, vai buscar. O que você tem que estar? Preparado para a hora que a pessoa diz assim, precisa de ajuda. Aí você tem que chegar com todas a informação que você tem e fazer ajuda. Eu faço assim, então às vezes a pessoa vem e quer conversar alguma coisa, né? Aí vem e fala tal coisa e eu falo, olha, pelo espiritismo a gente tem uma explicação para isso. Se você quiser ouvir, eu posso te falar, né? Aí a pessoa já veio precisando daquilo lá, porque se você for e chegar e quiser, não, vem aqui que eu vou te explicar sobre a reencarnação. A pessoa, mas eu nem quero saber sobre isso. O que você vai querer falar com isso? Então, o nosso serviço é um serviço bem de formiguinha mesmo. Por quê? Porque hoje o materialismo e a facilidade do mundo, né, e a velocidade que o mundo está hoje, as pessoas parecem que não estão querendo perder tempo com isso, né? Eu vejo ali, por exemplo, ali os testemunhos de Jeová que montam suas banquinhas. Eu nunca vejo ninguém parado ali perguntando para eles, sabe? Tipo, tirando uma curiosidade, dizer assim, mas como que funciona isso aí e tal? Nunca tem, é só eles mesmos ali, certo? Para eles estão fazendo o trabalho? Talvez para eles estejam fazendo. Está tendo um resultado? Aí já não sei, né? Tem um ditado que eu costumo dizer, você pode levar o animal até a água, né? Mas ele só vai beber água quando ele tiver sede, né? Quando ele tiver sede, ele vai beber água, ele vai procurar água, né? E aí é que tá, quando ele tiver sede, que nem você falou que ele tiver, aí você tem que estar preparado para ajudar, né? Dar melhores condições para ele. Pois mas você vê, quando surgiu o espiritismo, a quantidade de pessoas que se interessou, né? Não sei se porque era novidade, não sei o que era. Mas quantas pessoas se interessavam? E também era outro nível, né? Talvez o pessoal lá buscava mais a cultura, a filosofia e tal, né? Agora as pessoas buscam as coisas mais práticas, né? O que vai dar dinheiro, né? A não ser quando realmente está com uma necessidade, aí vai em busca do espiritual e tal, né? Sei, a gente fica assim meio... sensação de inútil, né? Impotente. Coisas mais, né? Mais grandiosas. Mas isso que você falou, acho que é isso mesmo, Sônia, essa questão da novidade, né? Quando é uma novidade, o pessoal vem, daí consome um pouquinho, de ver que tem que estudar, tem que... Vamos pegar um exemplo agora do que tá na moda, ainda está na moda, né? Porque eu tenho uns amigos meus que estão participando. O Santo Daime, né? Vou lá porque eu vou fazer o Santo Daime, porque é uma conexão que você faz com o seu próprio eu, que não sei das quantas, e toma um chá, e viaja, e vai para outra dimensão, e tal. Aí tá, e tá mudando alguma coisa na tua vida? Todo esse conhecimento que você está pegando por essa emancipação da alma que você está tendo induzida, tá mudando alguma coisa na tua vida? Não, mas é que agora eu tô... Pois mas está mudando. Outra coisa que é novidade vai acabar. Por quê? Porque as pessoas querem as coisas mão beijada, né? Então, como diz Pereira, levamos até a beira do riacho, mas vai tomar água? Já não sabemos. Então, aí tem uma passagem de Jesus que eu acho interessante, né, que uma vez ele diz assim, né, você teve a oportunidade, não sei como que é bem a palavra, mas é mais ou menos assim, que você teve a oportunidade de alimentar, de me visitar quando eu estava preso e você não foi me visitar, eu estava com fome e você não me alimentou, eu estava nu e você não vestiu. Mas quando, mestre, que você estava assim, eu não fiz isso? Ele bem assim, quando cada um do teu irmão estava dessa forma,
você não fez é como se tivesse feito para mim. Então, vai chegar o momento, eu imagino eu, nessa transição planetária que a gente tem, que vai chegar o momento que essas pessoas que não estão nem aí para a fé, para a religiosidade, vai chegar e dizer assim, ó, você teve a oportunidade de fazer. Você passou 20 vezes, 50 mil vezes ali na 15, tinha o evangélico, tinha os testemunhos de Jeová, tinha não sei quem tem, você nunca parou e nunca fez nada. A oportunidade sempre teve do teu lado. Quem não quis abraçar foi você. Mas vamos pensar assim, vamos lembrar de Paulo, né? Paulo, quando ele saiu na peregrinação dele, depois daquele advento que teve lá, que ele saiu, que ele ficou, Paulo que saiu fazendo a peregrinação lá para a Etiópia, para aquela região tudo lá, ele foi perseguido, mas ele ia, que na cena falou, ele ia nas praças lá e pregava, falava para todo mundo, enfrentava os poderosos. Ele não tinha porque os caras não queriam, que não sei o que falar, ele falava. Foi perseguido, foi preso várias vezes, e né, o pessoal perseguia ele, ia prender ele conseguia escapar, ia lá, mas ele continuava falando, ele não mudava de falar sobre o advento do cristianismo, né? De coisas assim. Então, eu acho que está faltando um pouco disso, porque senão, assim, a gente se intimida, né? Porque não pode, porque senão nós vamos ser perseguidos, vamos ser colocados. Não, peraí, se nós não podemos falar sobre as questões de Deus, sobre as questões que nós conhecemos, sobre as verdades, por que nós não podemos falar, né? Então, é só que a pessoa... O próprio movimento espírita criou muito isso, né? Não, tem que tomar cuidado, porque a casa você não pode ajudar as pessoas, porque senão... Sabe aquela questão assim, que você vai... A pessoa pode processar, vai... Peraí, gente, temos que tomar cuidado, mas... E aí se baseia naquela frase de Jesus, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Veja, as autoridades estão mandando falar isso, fazer isso, então nós temos que primeiro obedecer às autoridades, só que as autoridades estão se metendo, né, vamos dizer assim, estão ultrapassando a área delas, estão interferindo nas religiosidades das pessoas, então aí eles é que estão ultrapassando o limite, né, então nós não podemos permitir que o César entre nas questões de Deus, né? Então, não é verdade? Porque você pensa que naquele tempo de Jesus havia escravidão e tal, era um povo oprimido e tal, mas você veja que o império ali, eles não se metiam na parte de crença das pessoas, né? Isso começa errado já vamos falar assim, quando ele falou sobre essa questão de César, que é de César e Deus, ele estava me referindo mais a questões de impostos, daquela tributação, da justiça lá, que o cara tinha lá, mas não nessa questão ligada a Deus. Hoje, vamos dar um exemplo, até o próprio movimento espírita brasileiro, ele começou da maneira errada, para se beneficiar, para não dar a César, vamos dizer Deus assim, já não colocaram como filosofia, colocaram como religião, prestigiaram colocar religião, porque, peraí, já está errado, né? Se fosse pensar naquele argumentar o que era do César... para ter algum benefício, né? Não sei exatamente o que, mas eu sei, tipo de benefício, mas ao mesmo tempo isso passou a ser um ponto negativo, né? Porque aí você também é perseguido por ser um tipo de religião, né? Então começa a modificar as coisas, entendeu? O que é de César, o que é de Deus, o que é do Estado, Bom, isso aqui é questão isso é questão de cristianismo que nós conhecemos, então não posso falar porque senão vai inibir a pessoa, porque o Estado não quer, quer? Como que não quer? Né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com essas questões realmente. Jesus, quando havia uma coisa errada, Jesus passava por cima, né? Você vê que havia a lei dos sacerdotes lá, e Jesus, quando via que aquilo era errado, ele passava por cima daquilo, dizia, não, isso aí é hipocrisia, né? E ele impunha o que considerava o certo, né? Que realmente era, né? Vamos lá, então. Nós já não fazemos isso, né? A gente se intimida e vai permitindo que os outros vão dizendo o que deve e o que não deve se falar. Isso acontece por quê? Porque a primeira intimidação, ninguém se movimenta, fica quietinho, ele experimenta, a pessoa, sou um cordeirinho, vai mais. Vai porque fala, não, é só apertar aqui que eu não vou falar, porque eles têm medo, cria-se um sistema de medo, né? Então, sim, e aí os poucos que vão falar, facilmente eles são combatidos, né? Porque daí é um ou outro pontual, vai lá, prende, vai lá, como a gente vê em outros países, que ele está falando isso, vamos prender, porque está falando aquilo, porque é um, agora, se todos falassem da mesma forma, ia ficar mais complicado, né?
Bom, vamos continuar então aqui, que eu acho que está interessante. Eu acho que é aqui ou é lá embaixo, Lelo? Acho que é lá embaixo perguntareis, eu acho que esse aí não Vamos sei. começar, você foi aqui, Pereira, porque aquela parte Ah, de tá. baixo a gente Ah, tá. complementando aqui. Foi então que viu nascer essa multidão de sistemas sociais, bons na intenção, que eu ditava, mas defeituosos e impraticáveis na forma. E por que são impraticáveis? Perguntareis. Não se baseiam, olha aí, ó, vou fazer outra pergunta. Não se baseiam nos interesses de cada um? Sim, sem dúvida. Mas para se basear no desinteresse, é preciso primeiro que exista o desinteresse. Olha só, olha que profundo é isso, né? Será, né? Ora, não basta decretá-lo, é preciso inspirá-lo. Sem a fé, que dá certeza das compensações da vida futura, o desinteresse é um logro aos olhos do egoísta. Eis porque são instáveis os sistemas que repousam apenas sobre os interesses materiais. Tanto é certo que o homem nada poderia construir de harmonioso e durável sem a fé, que não somente o dota de uma força moral superior a todas as forças físicas, como ele abre a assistência do mundo espiritual, ele permite beber na fonte da onipotência divina. Profundo, né? Perfeito, né? Bem no que eu estava comentando, né? É isso aí mesmo. Ainda continuando ali no quarto. Ainda mesmo quando cumprisseis tudo quanto vos foi ordenado, considerai-vos como servos inúteis. Está no Lucas 17:10. Estas palavras do Cristo vos ensinam a humildade como a primeira base da fé e uma das primeiras condições da caridade. Aquele que tem fé não esquece que Deus conhece todas as imperfeições. Em consequência, jamais pensa em querer parecer melhor do que é aos olhos do próximo. O que tem humildade sempre acolhe com doçura as censuras que lhe fazem, por mais injustas que sejam, porquanto sabei, bem, a injustiça jamais irrita o justo. É pondo o dedo sobre alguma chaga envenenada de vossa alma que se faz subir ao vosso rosto o rubor da vergonha. Índice certo de um orgulho mal disfarçado. O orgulho, meus filhos, é maior obstáculo do vosso aperfeiçoamento, porque não vos deixe aproveitar as lições que vos dão. É, pois, combatendo sem trégua e sem quartel, que melhor trabalhareis o vosso adiantamento. Profundo, né? Não precisa nem comentar isso, porque, olha, é muito profundo, né? Bem no que nós estávamos comentando mesmo, né? 5. Se lançardes o olhar sobre o mundo que vos cerca, vereis que tudo é harmonia. A harmonia da vida material é o belo. Entretanto, não é senão parte menos nobre da criação. A harmonia do mundo espiritual é o amor, emanação divina que enche os espaços e conduz a criatura ao seu Criador. Procurai, meus filhos, com ele encher vossos corações. Tudo quanto pudesseis fazer de grande, fora desta lei, não vos seria levado em consideração. Só o amor, quando tiverdes assegurados o seu triunfo na terra, fará vir a vós o reino de Deus prometido pelos apóstolos. Bom, hein? Texto bacana, né? Não, ele veio trazendo ali elementos básicos para que a gente consiga essa evolução, né? A fé, a caridade, a humildade, né? Diminuir o orgulho, né?
E aí, tudo isso culminando nessa questão, e eu acho muito bonita essa questão da harmonia da criação. Eu acho lindo isso, né? Porque você pega aqueles documentários, por exemplo, que eles falam ali da lei de Fibonacci, né? Que está no caracol, está no girassol, está nas galáxias, está em tantos lugares nessa questão ali que eles chamam até de número de ouro, né? Que é a fórmula da criação. Por quê? Porque está em tudo, né? Aquela junção. E tudo está em harmonia. Até me lembro uma vez que estava assistindo um documentário de animais, eu acho. Eu gosto muito de ser documentário de animais. E aí o documentarista falando que se acabassem as abelhas, o mundo acabaria, né? Para você ver um bichinho tão pequeno, a função que ela tem de polinizar as plantas, né? E se ela não existisse, ela acabaria. Então você vê que tudo está encadeado de uma forma harmoniosa que Deus fez para manter, para dar as condições de nós, que nos consideramos, né, o topo da cadeia da criação neste planeta, evoluirmos. E na maioria das vezes, o que a gente olha? A gente olha aquilo lá e acha, essa árvore está aí porque está, esse animal está aqui porque está. Não tem, né, aquela concepção, aquele entendimento de que é muito além do que isso que você está fazendo, é muito além do que isso que você está imaginando. O texto ali é formidável e traz não somente para aqueles que não fazem isso, mas inclusive para nós, o quanto que a gente tem que melhorar ainda, né? Sim, porque ele fala aí que ó, a ferida tem que ser elevada em cima de nós, né? Nós temos que, aquilo que eu falei naquela hora lá, nós temos que fazer essas reflexões, né? Sônia, gostaria de ler esse finalzinho para nós? Pode ser. Então, continuando nos ensinos e dissertações espíritas, agora o texto Os Missionários, enviado pelo senhor Sabot, da cidade de Bordeaux. Vou dizer-vos algumas palavras para vos dar a compreender o objetivo a que se propõem os missionários, deixando pátria e família para evangelizar tribos ignorantes ou ferozes, embora irmãos, mas inclinados ao mal e desconhecendo o bem. Ou para ir pregar a mortificação, a confiança em Deus, a prece, a fé, a resignação na dor, a caridade, a esperança de uma vida melhor depois do arrependimento. Dizei, isto não é o Espiritismo? Sim, almas de escola, que sempre servistes a Deus e fielmente observais as suas leis, que amais e socorreis o vosso próximo. Vós sois espíritas. Mas não conheceis esta palavra de criação recente e nela vedes um perigo. Pois bem, já que a palavra vos assusta, não mais a pronunciaremos diante de vós, até que vós mesmos venhais pedir esse nome, que resume a existência dos espíritos e suas manifestações, o Espiritismo. Interessante, né? Irmãos amados, que são os missionários junto às nações na infância? Espíritos em missão, enviados por Deus, nosso Pai, para esclarecer pobres espíritos mais ignorantes, para lhes ensinar a esperar nele, a conhecê-lo, amá-lo, a ser bons esposos, bons pais, bons para os semelhantes. Enfim, para lhes dar, tanto quanto comporta sua natureza inculta, a ideia do bem e do belo. Ora, vós que vos orgulhais de vossa inteligência, sabei que partistes tão de baixo e que ainda tendes muito a fazer para chegar ao mais alto grau. Eu vos pergunto, amigos, em que se tornaria essa pobre gente abandonada às suas paixões e à sua natureza selvagem? Mas dizeis, sois vós que, a exemplo desses homens devotados, ides pregar o evangelho a esses irmãos incultos? Não, não sereis vós. Tendes uma família, amigos, uma posição que não podeis abandonar. Não, não sereis vós que gostais das doçuras do lar. Não, não sereis vós que tendes fortuna, honras, enfim, todas as felicidades que satisfazem a vossa vaidade e o vosso egoísmo. Não, não sereis vós.
São necessários homens que deixem o teto paterno e a pátria com alegria, homens que façam pouco caso da vida, porque muitas vezes esta é cortada a ferro e fogo. São precisos homens bem convencidos, que se vão trabalhar na vinha do Senhor e regá-la com o próprio sangue, encontrarão no alto a recompensa de tantos sacrifícios. Dizeis se os materialistas seriam capazes de tal devotamento. Eles que nada mais esperam desta vida, crede-me, são espíritos enviados por Deus. Não riais mais daquilo que chamais a sua tolice, porque eles são instruídos e, expondo a vida para esclarecer seus irmãos ignorantes, têm direito ao vosso respeito e à vossa simpatia. Sim, são espíritos encarnados que têm a missão perigosa de desbravar essas inteligências incultas, como outros espíritos mais adiantados têm por missão fazer que vós mesmos progridais. O que acabamos de fazer, meus amigos, é espiritismo. Não vos atemorizeis, pois, com esta palavra. Sobretudo, não riais, porque é o símbolo da lei universal que rege os seres vivos da criação. Adolfo, bispo de Argel. Interessante, né? Porque aí eu estava me lembrando dessas coisas que fazem hoje em dia no Brasil, né? Que tem que deixar os índios continuarem sendo índios e seguir a sua cultura e ninguém pode interferir. Nem que os próprios índios queiram, eles não têm esse direito, porque eles têm obrigação de ficar na sua cultura. E a gente sabe, né, foi dito, né, várias vezes, que ainda tem índios que estão na fase de sacrificar, né, seus filhos, ou porque nascem defeituosos, ou por algum outro motivo, às vezes até rituais e tal, que eles fazem as divindades. Então, eles estão ainda, num período, assim, de evolução muito atrasado. E eu acho que é isso que o texto quer dizer, né? A gente tem que levar a moral, né, para essas criaturas que também têm o direito de evoluir, né? Assim como nós, quando estávamos, né, por exemplo, os bárbaros, às vezes até eles invadiam outro país, mas aquele país acabava colocando a sua cultura, né? E os bárbaros aprendiam até com aqueles povos que eles tinham dominado, né? E assim a cultura foi evoluindo, porque senão você acaba ficando tudo estagnado, né? Ou alguns evoluem e os outros são determinados que aqueles coitados não podem evoluir. Como assim, né? É um absurdo isso, né? Que está se criando em pleno século XXI. Se a gente for ver, nossa, dá até uma sensação assim de crueldade mesmo, né? Porque quantas pessoas sofrem ali, não têm acesso nem à saúde, nada, porque eles têm que viver naquele modo primitivo. E é um sistema, a minoria impondo, né? Impondo a maioria, porque, vamos dizer um exemplo típico agora que aconteceu recente, não querendo entrar na sala de política, aqui na região nossa, aqui, perto da Lapa, ali, foi feito um negócio de pedágio aqui, liberaram tudo certinho, entraram, cancelaram ali, porque tem umas tribos quilombola, não sei o que lá, que ia prejudicar o ir e vir deles. Veja, gente, por causa de uma tribo, não sei quantos tem lá, se é 1.000, 2.000, 3.000, por causa de 2.000, 3.000 pessoas, às vezes, que você poderia dar um passo para cada um daquele, passar o pedágio sem pagar, você para tudo, um progresso do resto do outro povo, de coisa assim, por causa não, e o pior é que então, não faz sentido querer... isso, não tem que dar condições para eles. Sim, mas o pior é que muitas vezes não vão nem perguntar se os quilombolas querem, se os índios querem, né? E às vezes eles querem, mas chegam essas organizações materialistas todas e dizem, mas você não faz nós vamos dar aqui a cesta básica para vocês, vocês ficam bem quietinhos e não podem ter voz. Mas foi pessoa ligada à justiça, eu fico pensando assim, mas que lei é essa? Então, quantos índios tem no Brasil hoje? Fizeram levantamento lá, não sei quantos mil, é pouquíssimo. E tem milhões e milhões de metros de terra, tem a Amazônia inteira, tudo lá. Sim, então ninguém pode tocar naquilo. Peraí, gente, o que eles vão fazer com isso? Até quando? E aquelas pessoas ficam condenadas a viver na ignorância e na miséria. Só que isso vai porque eles mesmos, aqueles que vão conhecendo, vão saindo, né? Vão saindo e vão progredindo, e hoje eles vivem, fazem fortunas, fazem tudo
afora aí. Sim, mas tem que sair Sim. daquela região, porque lá eles não permitem. Então, esses que vivem nessas regiões protegidas, eles não podem. Eles que até, assim, por exemplo, material que eles querem, queremos uma panela melhor, queremos uma coisa melhor. Não, não pode. Vocês têm que conservar a cultura de vocês, cozinhar em panela de barro e tal. Quer dizer, imaginem, isso é uma crueldade. Bom, gente, é uma questão assim que realmente... E voltando àquele tema que ele falou na questão ali dos missionários que vêm com esse objetivo, eu vou voltar de novo no Paulo, né? Paulo, naquela época lá, ele tinha família de dinheiro, ofereceram muito dinheiro para ele. Ele foi lá, o pai dele, a família dele, ofereceu, tá aqui, não sei quanto, para ele parar, para ele seguir. Ele só aceitou e seguiu o caminho dele, né? Sim, são espíritos que vêm com esse objetivo, né? Aí a pergunta dele é assim, mas são espíritas? Ele fala, são espíritas, mais que muitos espíritas que estão aqui hoje. É uma questão de nome, né? Mas agem como, né? Agem como, porque, né? Então, falta um pouquinho mais dessa coragem. E falta essa coragem, né? Eu acho assim, a coragem, que as pessoas não percebem que nós estamos perdendo isso. Nós, como civilização, né? Estamos criando os filhos ainda muito piores que a nossa geração, né? Mais fragilizados, assim. Que não tem coragem disso, não quero me expor, porque o que vão falar e tal, o que os outros vão pensar. Então, quando até conseguem manter a sua fé, mas ficam calados, não tem coragem de falar, não, eu penso diferente. Não tem essa coragem. Até o movimento espírita mesmo, às vezes algumas casas espíritas aí começam a fazer alguma ação um pouquinho diferente, já há uma intervenção do próprio movimento, diz assim, não, porque você vai acabar prejudicando o espiritismo como todo, que não sei o quê, que tal. Peraí, às vezes a pessoa fazendo caridade, vou dar nosso exemplo, às vezes a gente trabalhava com magnetismo, nós era perseguido, que não podia colocar porque estava ajudando as pessoas, então, sabe aquela questão assim, que fala, puxa... Porque alguns argumentos eram assim, vocês estão curando corpos e o objetivo é curar almas. Porque não conhece o trabalho, não conhece, deveria conhecer, né? Deveria ir lá e conhecer o trabalho, vai lá e assiste. Aquelas que vão assistir o trabalho para ver que não é bem isso que nós estamos fazendo, né? Não é isso que nós propomos, não é essa a nossa proposta, né? E não é, eu acho que não deve ser essa a proposta do espiritismo, né? Não é a proposta do espiritismo. O movimento espírita tem que pensar um pouquinho nesse sentido. E aí fica aquele movimento muito, que você falou, muito fechado em paredes, né? Muito... vamos fazer... Mas, pô, peraí. Tem que abrir isso. Outra coisa, assim, não tem muito a ver, mas tem também, que outro dia também estavam um palestrante bem conceituado, no movimento espírita, fez palestra aqui para o Paraná, ele não é daqui, né? E aí perguntaram, e essa questão de passe em animais? Não, isso não pode, pelo menos dentro da casa espírita, não pode. Mas daí, eu não assisti, né, o seminário, mas aí falaram que, mas por quê? Não sei o quê. Não, porque veja, tem a questão da higiene, tem não sei o quê. Poxa, eu acho que isso é um subterfúgio, né? Porque higiene você tem que ter, então você não vai deixar também uma pessoa que está mais mal vestida ou coisa entrar, porque ela, né, um animal, nossa, esses animais o pessoal pega até no colo, leva, né, segurando o colo, não tem isso, né? Não, mas não pode misturar as coisas, não tem nada a ver com o espiritismo isso. E, no entanto, no próprio livro do André Luiz, lá, parece que Conduta Espírita diz que a gente tem que estender aos animais tudo aquilo que a gente tem de tecnologia e de aprendizado, né? Incluindo o passe, lógico. Era a grande oportunidade dessa pessoa aproveitar ali para dizer assim, falar, poxa, olha, pode, mas tem que ser feito num ambiente diferenciado, não pode ser igual não é igual um ser humano, é diferente. E outra, eu penso assim também, tá aí uma oportunidade, às vezes, que a pessoa chegou atrair, lá, atrair outra pessoa que veio, e você falar para ela, esclarecer ela alguma coisa, né? Tudo que a oportunidade da pessoa vir, de trazer ela perto da água, né, Lelo? Para fazer ela sentir sede, né? Se ela foi pelo animalzinho, ela começa a entender e começa... É isso que nós fazemos com o magnetismo. Nós atraímos as pessoas para a cura e as pessoas começam a gostar da filosofia espírita, porque nós juntos colocamos os princípios da filosofia espírita. E lá em São Paulo eles têm, né, várias casas, né, que fazem esse passe. E o pessoal vai porque, às vezes, hoje em dia, assim, os animaizinhos são filhos, né? Então, poxa, tá doentinho,
vou também levar para o passe, né? E aí é a oportunidade, como Pereira disse, né? Para conhecer o Espiritismo, às vezes é dessa forma, né? É, Legal. É legal, o que deu para a gente notar nesses textos é que a caridade, para ela ser completa, ela não pode ser apenas a material. Vamos pegar ali o próprio magnetismo que a Pereira trouxe. É sim a cura do corpo, né? Mas junto com a cura do corpo, o que que vem? Vem toda a questão de instrução, de fazer a pessoa entender que aquela dor que ela está naquele momento é tal coisa, é assim, que tem que fazer isso. Então, você junta isso com o que o Espírito citou lá como fé, mas vamos trazer aqui como conhecimento aí das leis universais, aí você fez a caridade completa, né? Então, uma sem a outra não adianta nada. Da mesma forma que não adianta também a pessoa que vem ali, que nem a gente sempre fala, a pessoa vem ali toda descontrolada ali na questão psíquica, a questão ali de mediunidade e tal. Ah, não, agora você tem que estudar, tem que ter o conhecimento. Não, peraí, eu tenho que atuar de uma forma ali para dar um alívio na pessoa, corporal, energético, daí vamos estudar. Então, não é sempre que um tem que estar na frente do outro, né? junto, né? Lógico, tem que atender naquele momento a É. necessidade e incluir aquilo que falta. Às vezes o que falta é a questão corporal e eu incluo o conhecimento. Às vezes o que falta é o conhecimento e eu incluo também a questão corporal. Então é interessante que os dois juntos que daí formam a caridade completa, né? É o que está escrito, inclusive, lá no livro dos médios, que fala sobre a questão do magnetismo da necessidade, de magnetismo, no caso, o trato de desobsessão, principalmente. É bem isso que você colocou. É as duas coisas simultâneas. Você trata com fluido bom, alivia, para a pessoa conseguir compreender, e depois, do outro lado, você vai fazer caridade dupla, inclusive. Você vai instruir a entidade espiritual, né? Caminhar ela, e depois você vai tratar a pessoa que está ali, né? A pessoa que veio. É isso o trabalho que nós fazemos, porque daí vem o diálogo fraterno, vem as conversas, aí que entra a palestra, aí sim, né? Aí você não pode ser só de um lado só também, né? Mas também você pode acontecer o seguinte, você fazer tudo isso e a pessoa não vê mais, tudo bem. Mas o que nós percebemos é que a grande maioria ficam, principalmente os casos mais graves, as pessoas ficam e têm interesse e começam a modificar moralmente as ações, né? Tem que ser assim, a pessoa gosta de criticar as coisas sem conhecer. Tem que conhecer como é que está sendo feitas as coisas, né? Poxa, tudo bem, está fazendo. Se for um magnetismo, simplesmente para chegar lá e dar o passe. Eu acho que é até pior aquele passe que dá depois da palestra, lá, que dá aquele passe e não falou nada para a pessoa, né? Esse é porque daí, aquilo foi só um movimento de colocar a mão lá e acabou. E não instruiu nada a pessoa, não orientou, né? Então, acho que tem que ser, como você falou, tem que ser mais amplo isso. Tem que alcançar todos os lados. Muito bem. Encerramos? Horário? Cima. Meu relógio do computador aqui está um pouco adiantado. Bom, gente, tá aí o tema para nossa reflexão, né? Os textos hoje foram muito profundos e a gente sempre vem falando sobre essas questões aí das verdadeira caridade, né? E até para a gente fazer a caridade, nós temos que conhecer e saber o que está fazendo, né? Porque dar o que nos sobra, o que nós temos, sobrando, pode ser ajudar, mas será que é o suficiente? Será que é isso realmente que a pessoa precisa? Temos que sempre fazer essas reflexões. Para isso, temos que manter sempre a nossa sintonia. Eu gosto de colocar com o divino, com as questões divinas. Nós temos que trazer, estreitarmos a nossa sintonia com Deus, entendermos sempre que Deus é a causa primária. Ele está em tudo, em tudo. Ele está próximo de nós através da sua lei. E assim, nesse momento, nós entramos nessa sintonia. Sintonia de amor, de harmonia, como disse o texto. Perfeito. Sintonia de paz, de saúde, de alegria. E gratidão a Deus por tudo. Mesmo para aquelas pessoas que estão com dificuldades. Vamos tentar compreender que estas dificuldades, esses sofrimentos,
elas estão em conformidade com a justiça divina. E elas servem para nos advertir, para nos instigar às mudanças. Por isso, a nossa gratidão tem que ser constantemente. Quando percebemos as injustiças, as calamidades do próximo, temos que estender a mão, mas jamais ir difamando a lei divina, não. Se isso ocorre, vamos ajudar, vamos colaborar, mas entender que algo tem que ser feito diferente, que algo tem que ser aprendido. É assim que a humanidade progride. Infelizmente, por ignorância, ainda necessitamos de passar por muitas dores e muito sofrimento até aprendermos a aceitar e buscar os conhecimentos das leis divinas através do Evangelho de Jesus e dos esclarecimentos daqueles mais instruídos. Por isso, a nossa gratidão, que é isso que estamos buscando quando estudamos essa filosofia tão rica, que é a filosofia espírita, a doutrina espírita, principalmente essa obra, que agora aqui no sábado estudamos, que é a Revista Espírita, que vem nos trazer essas palavras, que possamos, sim, absorver esses conhecimentos para nós mesmos, que somos os mais necessitados desses aprendizados, e que assim possamos, pouco a pouco, ir adotando como princípio moral de nós mesmos, e assim podermos ajudar aqueles que nos se aproximam. Por isso, a nossa gratidão, mais uma vez, a Deus, a Jesus e a todos os amigos espirituais que nos acompanham. Obrigado. E que possamos ter uma tarde, um fim de semana repleto de alegria e de paz. Que assim seja.